Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês aí na TV Altiora? Meu amigo Fábio Arcanjo, audiência que nos assiste também pela internet. Mais uma quarta-feira, mais um dia para a gente falar sobre comportamento. E o tema que escolheram essa semana pra gente falar é um tema um pouco inusitado, né? Porque eu não esperava receber e-mails com esse tópico. A gente recebeu aqui as pessoas perguntando sobre representatividade, né? Que é uma coisa bem interessante, porque a gente chega ao Natal e no Natal às vezes falta um pouco de representatividade. Por exemplo, o Natal ele é uma festa que é brasileira também, porque ela é internacional, o mundo inteiro se comemora o Natal de alguma forma, cada um da sua maneira, mas no Brasil às vezes falta representatividade, né? Basicamente, por exemplo, o pessoal pega e monta a árvore de Natal, que é uma conífera, né? Que é um pinheiro, e sendo que pinheiro não é uma planta típica do Brasil. Às vezes o pessoal coloca ali flocos de neve, sendo que não neva no Brasil, né? O Papai Noel, que aparece pra gente no Natal, é um Papai Noel totalmente no modelo europeu, no modelo americanizado, né? Então falta um pouco da representatividade do que é o brasileiro no próprio Natal. Aí depois já vem o Natal mais da brasileira, né? Que você chega lá, não tem neve, não tem nada, o pessoal tá de chinelo, tá na piscina, tá na água, tá no churrasco, né? Então já mudou um pouco, né? Não é só aquela festa do peru, do pernil, mas é uma festa que já entra a farofa, que já entra o frango assado, que, como eu falei, já entra o churrasco, e entram bebidas que não são também tão típicas, não é só o vinho, já entra uma cerveja, entra uma caipirinha. Então, isso é um pouco de um exemplo de representatividade dentro do Natal. E isso é muito importante discutir agora, porque o Natal ele acaba sendo uma coisa um pouco opressora, né? Porque o Natal mostra que todo mundo tem que ser feliz, alegre o tempo todo, e não é assim, né? A gente tem que ter representatividade, porque o Natal é um tempo para a gente repensar a nossa vida, repensar o nosso comportamento, mas talvez não represente tudo aquilo que vivem os brasileiros, ou tudo aquilo que vive a grande maioria da população, né? Mas, voltando ao tema central como representatividade, é muito importante discutir isso porque é importante existir a representatividade dentro de tudo na nossa sociedade, representando as pessoas que fazem parte dela. Então, quando a gente fala de representatividade, na verdade a gente nunca fala da representatividade, mas da falta de representatividade. Ou seja, a gente tem eventos, a gente tem situações, a gente tem posicionamentos que não representam todo mundo que contempla a nossa sociedade. A sociedade é diversa, ela tem várias partes. E representatividade é ter as várias partes da sociedade, vários pontos de vista representados dentro de políticas públicas, de atividades culturais, de manifestações populares e aí por diante. Então buscar a representatividade é buscar incluir todos da sociedade dentro de posições de tomada de decisões para a própria sociedade, ou dentro de situações que representem quem é aquela sociedade. Então, existem vários conceitos para isso, para falar de representatividade, um mais complicado que o outro, um mais pessoal que o outro, mas acho que se vocês entenderem que representatividade é haver a representação de todos os setores da sociedade, ou da maioria dos setores da sociedade, a maioria das parcelas da população, dos tipos culturais, da diversidade humana dentro das situações, é representatividade. Legal? Então a primeira pergunta já está até respondida, que é o que é representatividade, que é isso. É a gente ter a diversidade nossa cultural, social, pessoal, sexual, ou seja, a diversidade em geral, representada nas situações do dia a dia, da sociedade, da comunidade, nas políticas públicas, na escola, no hospital e aí por diante. Tudo bem? Quais os tipos de representatividade existem? A segunda perguntinha aqui. Então, existem vários tipos de representatividade, mas nós temos que entender do que nós estamos falando primeiro. Por exemplo, quando a gente fala da questão do negro, por exemplo, representatividade é terem pessoas negras exercendo funções diversas dentro da sociedade. Porque se a gente tem uma população que é majoritariamente de população negra, por que a gente chega no hospital e não encontra médicos negros? Por que a gente chega numa escola e de repente os professores negros não são a maioria? Por que a gente pega entre os diretores de empresas, os empresários em si, por que a gente não tem uma maioria de negros também? A mesma coisa acontece com mulheres. Por que as mulheres não são maioria, por exemplo, na hora de terem negócios, de serem diretoras de empresa? A gente tem segmentos, por exemplo, professoras. Professoras a gente tem uma maioria de mulheres. Mas, e diretores de escola, será que se repete da mesma forma? E professores universitários, será que se repete da mesma forma?
Então, a representatividade é encontrar isso. E é importante essa representatividade por quê? Porque a partir do momento que a gente vai numa escola e encontra, por exemplo, um professor negro dando aula, uma criança negra pode pensar, nossa, como eu vi um professor negro dando aula, eu posso me tornar um professor igual a ele. Então isso acaba gerando um aspecto de reprodução, do tipo, aquele local é um local de pertencimento, né? Você vai no hospital e encontra um médico negro, para a nossa juventude representa o seguinte, poxa, se aquele médico é negro e eu sou negro, eu posso estudar e me tornar um médico. Então acaba gerando um empoderamento dessas pessoas em sentir que elas podem ocupar aquele cargo, podem ocupar aquela função, podem batalhar por aquilo. Porque infelizmente, aqui no Brasil, né, com relação ao racismo, por exemplo, as pessoas fazem de conta que ele não existe, quando na verdade a gente chega no hospital, se vê um médico negro, pensa logo que é enfermeiro, não pensa que é médico. Absurdo, né? Mas existe muita gente que vai dessa forma, né? Eu converso com algumas pessoas nesse sentido e ouço esse tipo de testemunho. Então, a importância da representatividade é essa. Até me trava a língua para falar sobre isso, né? Porque eu quero falar tanto e às vezes a gente consegue falar tudo. É um assunto muito complexo. Vamos lá. Terceira pergunta. A representatividade ajuda a combater feminicídio, racismo e homofobia? É uma pergunta muito boa. Porque, na verdade, não é que ela ajuda a combater, ela é já o próprio combate. Ou seja, a partir do momento que a gente tem mulheres empoderadas exercendo função de uma diretora de empresa, a chance dela ser submissa a um homem, obedecê-lo, e apanhar, e aceitar, e sofrer uma violência, acaba sendo menor, porque ela tem um poder maior de reação. Ela tem um acesso maior aos elementos, até para se proteger. Então, com certeza, ajuda sim. Mas não ajuda como uma ajuda, é o combate, ou seja, a busca contra os feminicídios, contra o racismo, contra a homofobia, é você encontrar nas empresas, no governo, nos locais que a gente for, mulheres, homossexuais, negros, enfim, participando da vida em comum sem estar se escondendo. Porque também existe uma coisa muito interessante, por exemplo, a gente tem mulheres desenvolvendo alguns cargos, só que elas se comportam como homens. Ou seja, ela está exercendo um cargo como uma mulher, mas se você vê o comportamento, você acha que é um homem. Não tem uma mudança. É como se fosse o seguinte, você tem uma pessoa negra exercendo, de repente, uma função, mas ela se comporta como sendo branca. Ou seja, ela esconde a sua negritude. Né? Assim como o homossexual exercendo uma função, mas ele acaba tendo que... Ele só sabe que só exerce aquela função porque ele omite que é homossexual. Porque se ele tiver aquilo de uma forma extensiva, se ele deixar bem claro a orientação sexual dele, se o negro deixar bem claro a cultura dele, se a mulher deixar bem claro que ela é mulher, que ela tem características femininas, às vezes ela é tida esses pontos como fraqueza. Ou seja, aí não tem representatividade. É mais ou menos o seguinte, quando a gente pega um Papai Noel e substitui Papai Noel por uma Mamãe Noel, você tem representatividade da mulher com relação ao Natal. Só que se você coloca que a Mamãe Noel tem que ser casada com o Papai Noel, opa, então não está tendo uma representatividade, você está tendo uma Mamãe Noel submissa ao Papai Noel. Se você coloca o Papai Noel negro e diz que esse Papai Noel trabalha para o branco, então você não tem representatividade do negro ali, você tem um Papai Noel empregado. Se você tem um Papai Noel homossexual e diz que ele é um modelo alternativo de Papai Noel, peraí, você não tem representatividade de novo, ou seja, o Papai Noel ainda é o centro da atenção. O que a gente tem que ter é representatividade no sentido de substituir, ou seja, não precisa de ter um Papai Noel branco e hétero. Ele pode ser mulher, ele pode ser negro, ele pode ser homossexual. Aí a gente tem representatividade. E ele é sim o Papai Noel completo. Né? Diferente do que eu ouvi outro dia, uma grande asneira, dizendo, mas se a gente fizer um saci branco... Peraí, nós estamos comentando sobre representatividade. O Saci é um personagem folclórico que já tem uma estrutura, e a estrutura dele é ser negro, é ter aquela característica. Né? É como você fazer, sei lá, uma cuca que não seja cuca, né? Parafraseando o Saci. É como você fazer um curupira que não pega fogo. Né? Então você descaracteriza, você esvazia o conceito. Agora o Papai Noel é um conceito abstrato. E quem diz que o Papai Noel tem olho azul? Quem diz que o Papai Noel tem que ser gordo? Quem diz que o Papai Noel ele não pode ser a Mamãe Noel no lugar do Papai Noel? O Papai Noel continua existindo. E aí você cria a Mamãe Noel, que é uma outra coisa. Entenderam? Você complementa o conceito, você faz outra coisa. Vamos responder mais uma perguntinha aqui que já está estourando o nosso tempo. Né? Em que jeito eu posso ajudar na representatividade no dia a dia? Olha,
Você pode ajudar simplesmente agindo com naturalidade quando encontrar, por exemplo, uma mulher num cargo de chefia, um negro exercendo uma posição de destaque, e não falar, olha que legal, é um negro apontando, diferenciando, não. Agir normalmente. Né? As pessoas acham que tem que fazer alguma coisa, às vezes o que tem que fazer é nada, é agir normalmente. É entender que, poxa, qual o problema de ser negro? Qual o problema de ser homossexual? Ou de ser uma mulher naquela função? Nenhum. Fique feliz e ache isso bacana e segue adiante, não tem que ficar fazendo nenhum alarido também. Né? E a última perguntinha aqui para responder. Representatividade só é válida quando aparece na mídia? Então, isso é interessante. Né? A TV acaba sendo um grande espaço para a gente encontrar pessoas ali na representatividade. E é importante achar na novela personagens homossexuais, personagens femininas como protagonistas, personagens negros que não seja empregada doméstica ou motorista e tem um protagonismo, né? E aí, isso da mídia fica muito evidente, né, de aparecer essas pessoas. Mas não, a representatividade é válida principalmente quando é no dia a dia. Quando a gente encontra ali o farmacêutico negro, um farmacêutico homossexual, uma farmacêutica mulher, quando a gente encontra um empresário negro, uma empresária mulher, um empresário homossexual e aí por diante. Então, a representatividade também não é algo que tem que ser dado. Tipo, vamos dar uma empresa para fulano porque ela é negra, homossexual e mulher. Não é assim, não é um presente. Ela é conquistada. Só que para conquistar a gente tem que empoderar essas pessoas para elas conseguirem exercer a representatividade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programinha de hoje, das nossas dicas. E a gente volta a falar sobre esse assunto várias vezes, porque é um assunto bem amplo. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.